No silêncio profundo do cosmos, onde a luz viaja por eras para tocar olhos que talvez nem existam mais, residem mistérios que desafiam a própria estrutura da nossa compreensão. Habitam nesse vácuo insondável entidades de tal magnitude que nossa linguagem se desfaz em sua presença. Nossas leis da física se curvam em submissão. Por milênios, a humanidade olhou para a abóbada celeste e viu ordem. Viu a dança previsível dos planetas, a constância das estrelas distantes. Construímos mitologias, filosofias e, finalmente, a ciência. Tudo numa tentativa de mapear o desconhecido, de dar nome ao inominável. Acreditávamos estar no caminho de decifrar o grande manual de instruções do universo. Mas o cosmos guarda segredos em suas dobras mais escuras. E em uma dessas dobras, a uma distância que a mente humana mal consegue processar, espreita um monstro. Não um monstro de carne e osso, mas de gravidade pura. Uma aberração da natureza, um ponto final na história da matéria. Ele não emite luz, ele a devora. Ele não cria mundos, ele os apaga da existência. Os astrônomos o catalogaram com um nome frio e técnico, TON 618. Mas esse nome trivial esconde uma verdade aterrorizante. Trata-se do maior buraco negro já descoberto. E o maior problema não é apenas o seu tamanho. É o fato de que, segundo nossos melhores modelos, ele simplesmente não deveria existir. Esta é a história de um objeto que quebra a escala do universo e desafia a própria fundação da cosmologia moderna. Uma anomalia tão profunda que nos força a perguntar: o que realmente sabemos sobre o universo em que vivemos? A jornada para compreender um colosso como TON 618 começa muito antes de sua descoberta. Numa época em que a própria ideia de um buraco negro pertencia mais ao reino da especulação filosófica do que à física. No final do século XVIII, muito antes de Einstein sonhar com a relatividade, o reverendo inglês John Michell, um geólogo e astrônomo amador, teve uma epifania de simplicidade e genialidade profundas. Ele raciocinou com a física de Newton, a única disponível na época. Sabia-se que todo o corpo celeste possui uma velocidade de escape, a velocidade mínima necessária para que um objeto vença sua atração gravitacional. Para a Terra, são cerca de 11 km por segundo. Michel então se perguntou: e se existisse uma estrela tão massiva e tão compacta que sua velocidade de escape fosse maior que a velocidade da luz? A consequência lógica era inescapável. Se a luz fosse composta por partículas, como Newton acreditava, então nem mesmo a luz conseguiria escapar de tal objeto. A estrela seria, para todos os efeitos, invisível. Uma estrela escura. Pouco depois, o matemático francês Pierre-Simon Laplace, independentemente, chegou à mesma conclusão espantosa. Mas a ideia era tão radical, tão bizarra para a mentalidade da época, que foi amplamente ignorada, relegada a uma nota de rodapé na história da ciência. O universo, afinal, deveria ser um lugar de luz e movimento perpétuo, não de prisões invisíveis e eternas. Foi preciso mais de um século e uma revolução completa na física para que essa semente conceitual pudesse germinar. Em 1915, Albert Einstein publicou sua teoria da relatividade geral, uma das maiores conquistas intelectuais da história humana. Ele redesenhou nossa visão do cosmos. A gravidade não era mais uma força misteriosa, agindo à distância, como Newton propôs. Em vez disso, Einstein revelou que a gravidade é uma consequência da geometria do universo. Massa e energia, segundo ele, curvam o tecido do espaço-tempo. Imagine um lençol esticado, liso e plano. Este é o espaço-tempo vazio. Agora,
coloque uma bola de boliche pesada no centro. O lençol se deforma, se curva. Essa curvatura é a gravidade. Planetas orbitando uma estrela não estão sendo puxados por uma força. Eles estão simplesmente seguindo as linhas retas possíveis nesse tecido curvo, como bolinhas de gude rolando na depressão criada pela bola de boliche. A teoria era bela, elegante e prévia fenômenos extraordinários, como a deflexão da luz de estrelas distantes ao passar perto do Sol, algo que foi confirmado espetacularmente durante um eclipse em 1919. Mas as equações de Einstein continham um demônio escondido. Enquanto servia nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, o físico alemão Karl Schwarzschild encontrou a primeira solução exata para as complexas equações de campo de Einstein. Sua solução descrevia a geometria do espaço-tempo ao redor de uma única massa esférica. E no coração dessa solução havia uma esquisitice matemática, um ponto onde as equações quebravam e produziam resultados infinitos. Esse ponto foi chamado de singularidade. Schwarzschild calculou que, para qualquer massa, existe um raio crítico, hoje conhecido como raio de Schwarzschild. Se toda essa massa fosse comprimida dentro desse raio, a curvatura do espaço-tempo se tornaria tão extrema, tão infinita, que se fecharia sobre si mesma, criando uma região da qual nada, nem a luz, poderia escapar. Ele havia, sem saber, fornecido a descrição matemática precisa da estrela escura, de Michel e Laplace. O próprio Einstein detestou essa conclusão. Ele achava a ideia de uma singularidade abominável, um sinal de que sua teoria estava incompleta em condições tão extremas. Para ele, a natureza encontraria uma maneira de evitar tal colapso catastrófico. Durante décadas, a ideia permaneceu como uma curiosidade matemática, um fantasma teórico sem contrapartida no mundo real. Somente na década de 1960, com a descoberta de objetos bizarros e fantasticamente energéticos, chamados quasares, os astrônomos começaram a levar a sério a ideia de que esses poços gravitacionais poderiam realmente existir. E foi nesse contexto de descobertas revolucionárias que um ponto de luz, aparentemente insignificante, foi catalogado. Em 1957, no Observatório de Tonantzintla, no México, uma pesquisa fotográfica do céu capturou uma imagem de um objeto que parecia ser uma estrela azulada e fraca na constelação de Canis Venatici. Ele recebeu a designação de catálogo Tonantzintla 618, ou simplesmente TON 618. Por anos, ele permaneceu assim, um entre milhões de pontos em placas fotográficas, um mistério silencioso aguardando a tecnologia certa para revelar sua verdadeira natureza. Essa tecnologia chegou na forma da radioastronomia e da espectroscopia. Quando os astrônomos finalmente apontaram seus instrumentos mais potentes para TON 618, eles descobriram que não se tratava de uma estrela em nossa galáxia. Seu espectro de luz era estranho, com linhas de emissão largas e um desvio para o vermelho, redshift, colossal. Esse desvio para o vermelho é a assinatura da expansão do universo. Quanto mais distante um objeto está, mais sua luz é esticada para comprimentos de onda mais longos, mais vermelhos. O redshift de TON 618 indicava que ele estava a uma distância inimaginável, mais de 10 bilhões de anos-luz da Terra. Estávamos vendo um objeto como ele era, quando o universo tinha apenas uma fração de sua idade atual. E se estava tão longe, mas ainda visível, sua luminosidade intrínseca deveria ser absolutamente avassaladora.
TON 618 não era uma estrela, era um quasar, um quasi-estelar radio source. E os quasares são os faróis mais brilhantes do cosmos. Para entender o que é um quasar, precisamos abandonar a imagem de um objeto estático. Um quasar é um processo, um evento de alimentação em escala cósmica. No coração de cada quasar existe um buraco negro supermassivo, milhões ou bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Ele não brilha, mas o material ao seu redor sim, e com uma ferocidade inimaginável. Imagine um ralo de banheira celestial, mas em vez de água, são nuvens de gás, poeira e estrelas inteiras sendo despedaçadas. À medida que essa matéria espirala em direção ao horizonte de eventos, a fronteira sem retorno do buraco negro, ela forma um disco de acreção. Dentro desse disco, a fricção entre as partículas de gás é tão intensa, as velocidades são tão próximas da velocidade da luz, que a matéria é aquecida a milhões, até bilhões de graus. Esse plasma superaquecido brilha com uma intensidade que desafia a imaginação. Um único quasar pode ofuscar a luz combinada de todas as estrelas de sua galáxia hospedeira. O quasar de TO N618 brilha com a luz de 140 trilhões de sóis. É um dos objetos mais luminosos já detectados no universo. Mas essa luz ofuscante era, ao mesmo tempo, a chave para desvendar o segredo da entidade escura em seu centro. Os astrônomos desenvolveram uma técnica engenhosa para pesar esses monstros invisíveis. Eles observam as nuvens de gás que orbitam o quasar a uma certa distância, na chamada região de linhas largas. A luz do disco de acreção ilumina essas nuvens, fazendo-as brilhar. Ao analisar o espectro dessa luz, os cientistas podem medir a velocidade com que essas nuvens se movem. Pela largura das linhas espectrais, um efeito do desvio Doppler, eles calculam a rapidez com que o gás está girando ao redor do centro. Quanto mais rápido o gás se move, mais massivo deve ser o objeto central, cuja gravidade o mantém em órbita. É um balé cósmico delicado, observado a bilhões de anos-luz de distância. Quando os pesquisadores aplicaram essa técnica a TON 618, os números que surgiram eram tão absurdos que, a princípio, pareciam um erro. Recálculos foram feitos, os dados foram verificados, mas o resultado persistiu. A massa do buraco negro no coração de TON 618 era de 66 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. 66 bilhões. A mente humana não está equipada para compreender um número como este. Precisamos de analogias, de metáforas, para sequer começar a arranhar a superfície de sua enormidade. Se o nosso Sol fosse reduzido ao tamanho de um único grão de areia, a Via Láctea, nossa galáxia, com suas 200 a 400 bilhões de estrelas, seria uma vasta praia, com quilômetros de extensão. Nessa praia cósmica, Sagitário. A estrela, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, seria um seixo modesto, com cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol. TON 618, nesse mesma escala, não seria um seixo. Seria uma rocha do tamanho de um ônibus. Uma única entidade com a massa de um bairro inteiro de estrelas. A escala física do objeto é igualmente desconcertante. O raio de Schwarzschild de TON 618, o diâmetro de seu horizonte de eventos, é de aproximadamente 2.600 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol. Nosso sistema solar inteiro, até a órbita de Netuno, tem cerca de 60 unidades astronômicas de diâmetro. A sonda Voyager 1, o objeto humano mais distante,
levou mais de 45 anos para viajar cerca de 160 unidades astronômicas. O horizonte de eventos de TON 618 poderia engolir nosso sistema solar inteiro, e sobraria espaço para mais de 1000 outros sistemas solares, alinhados lado a lado. Se você pudesse viajar na velocidade da luz, levaria semanas para cruzar de uma borda a outra dessa sombra cósmica. É um objeto tão grande que desafia a própria classificação. Os buracos negros supermassivos normais são os reis de suas galáxias. TON 618 pertence a uma classe hipotética, quase mítica, os buracos negros ultramassivos. E é aqui que a ciência começa a vacilar. A descoberta de sua massa colossal não foi o fim da história. Foi o começo de um paradoxo profundo. Que abala os pilares de nossa compreensão sobre como o universo evolui. O problema central é o tempo. TON 618 é observado como era há mais de 10 bilhões de anos, quando o universo tinha apenas 3,4 bilhões de anos. Ele é um fóssil cósmico da juventude do universo. E a pergunta que atormenta os cosmólogos é: como, em nome da física, algo pôde crescer tanto, tão rápido? O modelo padrão de formação de buracos negros supermassivos é um processo gradual, quase darwiniano, de crescimento e fusão. Acredita-se que tudo começa com sementes. Essas sementes podem ser buracos negros de massa estelar, formados pelo colapso de estrelas massivas no final de suas vidas. Ou talvez sementes um pouco maiores, com milhares de massas solares, formadas pelo colapso de aglomerados de estrelas densos. A partir daí, o processo é de alimentação contínua. A semente do buraco negro, no centro de uma jovem galáxia, começa a consumir gás, poeira e estrelas que se aventuram perto demais. Ocasionalmente, galáxias se fundem, um evento comum e violento no universo primordial. Quando isso acontece, seus buracos negros centrais, eventualmente, espiralam um em direção ao outro e se fundem, criando um buraco negro maior. Ao longo de bilhões de anos, através de inúmeras refeições e fusões, um buraco negro pode crescer de uma semente modesta para um gigante de milhões ou mesmo alguns bilhões de massas solares. Este modelo funciona bem para explicar buracos negros como o da nossa própria galáxia. Mas para TON 618, o modelo falha espetacularmente. Não parece ter havido tempo suficiente. O universo em sua infância era um lugar diferente, mas as leis da física eram as mesmas. Existe um limite fundamental para a rapidez com que um buraco negro pode se alimentar. Esse limite é conhecido como o limite de Eddington. À medida que a matéria cai em um buraco negro, ela se aquece e emite radiação intensa. Essa radiação exerce uma pressão para fora, empurrando a matéria que está tentando cair. É uma batalha cósmica entre a gravidade, puxando para dentro, e a pressão da radiação, empurrando para fora. O limite de Eddington é o ponto de equilíbrio, a taxa máxima de alimentação antes que a própria luz da refeição impeça que mais comida chegue. Mesmo que um buraco negro se alimentasse continuamente no limite máximo de Eddington, sem parar por um segundo desde o início do universo, os cálculos mostram que seria impossível atingir 66 bilhões de massas solares em apenas 3 bilhões de anos. A matemática simplesmente não fecha. A linha do tempo não faz sentido. É como encontrar uma sequoia gigante, com 1000 metros de altura, crescendo em um vaso de plantas que foi semeado na semana passada. Algo está fundamentalmente errado com nossa compreensão do processo. Essa discrepância gritante forçou os teóricos a explorar
ideias mais radicais, cenários que antes eram considerados exóticos ou improváveis. Uma das principais alternativas é o modelo do colapso direto. Nesse cenário, as sementes dos buracos negros não seriam pequenas, elas já nasceriam gigantes. A teoria postula que, no universo primordial, havia imensas nuvens de gás, hidrogênio e hélio, com centenas de milhares de massas solares. Em condições muito específicas e raras, essas nuvens poderiam ter colapsado diretamente em um único buraco negro massivo, contornando completamente a fase de formação de estrelas. Imagine uma nuvem cósmica, tão vasta e pura, que em vez de se fragmentar em milhares de sóis, ela inteira desaba sob seu próprio peso em um único ponto, dando origem a um buraco negro, semente, já com 100.000 massas solares ou mais. Isso daria a um monstro como Tom 618 uma vantagem inicial monumental. A partir daí, o crescimento até 66 bilhões de massas solares, embora ainda desafiador, torna-se um pouco mais plausível. No entanto, as condições para o colapso direto são extremamente precisas. A nuvem de gás precisa ser pobre em elementos pesados e banhada por uma radiação ultravioleta intensa de galáxias vizinhas, para impedir que se resfrie e se fragmente em estrelas. Encontrar um ambiente que atenda a todos esses critérios no universo primitivo é como encontrar a tempestade perfeita. Pode ter acontecido, mas seria um evento de raridade extrema. Outras teorias são ainda mais especulativas, beirando a ficção científica. Alguns físicos brincam com a ideia de buracos negros primordiais, entidades hipotéticas que não se formaram a partir de estrelas, mas sim nos primeiros instantes após o Big Bang. Nesse caldeirão primordial de energia e densidade extremas, pequenas flutuações poderiam ter sido tão densas que colapsaram diretamente em buracos negros de vários tamanhos. Se alguns desses buracos negros primordiais fossem suficientemente massivos, eles poderiam ter servido como as sementes para os quasares que vemos hoje. O problema é que não temos nenhuma evidência observacional de que buracos negros primordiais realmente existam. Eles permanecem uma possibilidade teórica fascinante, mas não comprovada. A existência de TON 618, portanto, atua como um farol, iluminando as lacunas mais profundas em nossas teorias de formação de estruturas cósmicas. Não é apenas um objeto, é uma prova. Uma prova de que a natureza tem mecanismos para construir monstros que são muito mais eficientes do que nossos modelos atuais permitem. Se o enigma de sua formação não fosse suficiente, o ambiente de TON 618 adiciona outra camada de mistério. A maioria dos buracos negros ultramassivos que conhecemos reside nos corações de galáxias gigantes, localizadas no centro de aglomerados de galáxias massivos. Esses aglomerados são as megalópolis do universo, regiões densamente povoadas, onde as fusões de galáxias são frequentes. É o ambiente perfeito para um buraco negro crescer, com um suprimento constante de gás e estrelas de galáxias canibalizadas. TON 618, no entanto, parece ser um solitário. As observações de seu campo circundante não revelam um aglomerado de galáxias rico e denso. Ele parece estar em uma região relativamente esparsa do cosmos. Como ele acumulou a massa de dezenas de galáxias, sem a presença óbvia de um banquete galáctico ao seu redor? É possível que ele tenha devorado seus vizinhos tão completamente que não restou vestígio? Ou talvez ele tenha se formado por um mecanismo completamente diferente, que não requer um ambiente rico em fusões.
Esta questão está ligada a um desafio observacional fundamental. A galáxia hospedeira de TON 618 é praticamente invisível. A luz do quasar em seu centro é tão incrivelmente, tão violentamente brilhante, que ofusca completamente a luz das bilhões de estrelas que deveriam compor sua galáxia. É como tentar discernir os detalhes de uma vela posicionada a 1 centímetro da superfície do Sol. Toda a informação sobre a galáxia, seu tamanho, sua forma, sua história de fusões, está perdida no brilho avassalador do monstro que ela alimenta. Isso deixa os cientistas com perguntas cruciais, sem resposta. Que tipo de galáxia poderia sustentar um buraco negro de 66 bilhões de massas solares? Seria uma galáxia de proporções nunca antes vistas? Ou será que a relação entre a massa do buraco negro central e a massa de sua galáxia, uma proporção que parece ser relativamente constante para a maioria das galáxias, simplesmente se quebra nesses extremos? TON 618 não é apenas maior do que o esperado. Ele parece ser desproporcionalmente grande para qualquer galáxia que possamos imaginar de forma realista. Ele é uma anomalia em todos os sentidos, em sua massa, em sua idade aparente, em seu ambiente e em sua relação com a galáxia que não podemos ver. Cada aspecto de sua existência aponta para uma lacuna em nosso conhecimento. A existência de um objeto como TON 618 nos força a confrontar as fronteiras do possível no nosso universo. Se um buraco negro de 66 bilhões de massas solares pode existir, haverá um limite superior para o quão grande eles podem se tornar? Alguns teóricos postulam a existência de uma classe ainda mais extrema, os SLABs, Stupendously Large Black Holes, ou buracos negros, estupendamente grandes, com massas que poderiam chegar a centenas de bilhões ou até trilhões de massas solares. Esses objetos, se existirem, não seriam apenas os centros de galáxias. Eles seriam os centros gravitacionais de aglomerados de galáxias inteiros, verdadeiros senhores do cosmos em grande escala. TON 618 pode ser o primeiro vislumbre que temos dessa população de titãs cósmicos. Ele nos lembra que o universo que observamos é apenas uma fração do que existe. A escuridão entre as estrelas não está vazia. Ela está cheia de matéria escura, energia escura e, talvez, monstros gravitacionais cuja escala nos humilha. A busca por respostas continua, impulsionada por novas tecnologias. O telescópio espacial James Webb, com sua capacidade sem precedentes de enxergar no infravermelho, está perscrutando o universo primordial, buscando as primeiras galáxias e, talvez, as sementes diretas de gigantes como o TON 618. Observatórios de ondas gravitacionais do futuro, como a Laser Interferometer, Space Antenna, LISA, poderão um dia ouvir as ondulações no espaço-tempo causadas pela fusão de buracos negros ultramassivos, revelando uma história cósmica que é invisível à luz. Cada novo dado, cada nova observação, adiciona uma peça ao quebra-cabeça. Mas, por enquanto, TON 618 permanece como um enigma monumental. Ele não é apenas um objeto astronômico, é um desafio filosófico. Ele representa a fronteira do nosso conhecimento, um lembrete imponente de que nossas teorias são aproximações, mapas de um território que é infinitamente mais vasto e mais estranho do que sonhamos. Ele é um eco de uma era violenta e primordial, uma testemunha silenciosa da construção do cosmos. Sua luz, que viajou por mais de 10 bilhões de anos para nos alcançar, conta uma história de crescimento impossível
e de poder inimaginável. É a história de um gigante que não deveria estar lá. Um rei sem um reino visível, um paradoxo de gravidade e luz. Os cientistas não conseguem explicar TON 618, porque ele nos força a questionar as regras que pensávamos governar o universo. Ele nos mostra que, apesar de todo o nosso progresso, ainda somos como crianças na beira de um oceano cósmico, coletando conchas de conhecimento enquanto a vasta e insondável verdade se estende, escura e profunda, diante de nós. E em algum lugar, nessa escuridão, outros monstros podem estar à espreita, aguardando para reescrever tudo o que pensávamos saber.